Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então está dizendo que a promessa vem pela fé. A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Então elas vão caminhar juntas. A fé, o que é a fé? A fé é a esperança. A fé é o quê? Você perdeu a fé? Não. Então, se você não perdeu a fé, você mantém esperançoso. E diz que a fé, ela anda de acordo com a graça de Deus. Versículo 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, escuta isso, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo, está falando de Abraão, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Ou seja, ele creu mesmo assim, mesmo velho. Mesmo assim, não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Olha para mim, pessoal, só um instante. Já viu pessoas que, humanamente falando, quando chega ao final da linha, diz assim: acabou, já era, é o fim. Já viu pessoas falarem isso? Sim ou não? Sim ou não? Pois tinha chegado o fim para Abraão, humanamente falando. Tinha chegado o fim para Sara, humanamente falando. Falamos sobre a idade e sobre a incapacidade humana de gerar um filho, idade e a esterilidade. Então veja, mesmo quando chegou a esse ponto, Abraão disse: mas eu creio. O nosso desafio diante desse texto é ter paciência, porque desistir da fé, eu não vou desistir. Você vai desistir? Não. A parte de crer, sim, cremos na ressurreição de Cristo, como disse o apóstolo Paulo aqui aos Romanos. Que, para você que está assistindo aí, eu falei ainda há pouco, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos, que aqueles que creem no sacrifício e ressurreição de Jesus, também são, isso está falando de nós aqui, quem crê no sacrifício e ressurreição de Jesus,
também é creditado como Abraão foi naquela época. Creditado por justiça. O que é ser creditado por justiça? Ser justificado pela fé. O que é ser justificado? Ser perdoado, ser aceito, ser inocentado. Amém, pessoal? Ser justificado significa isso. Você foi inocentado, você foi perdoado, você foi aceito. Então quem crê no... Paulo está dizendo que assim como Abraão foi justificado e aceito, quem crê no sacrifício de Jesus também é. Ok. Então, entendendo essa parte, se nós nunca vimos Jesus, mas cremos na sua morte e ressurreição, e se estamos passando por lutas como Abraão viveu, na sua velhice, Deus havia dito: você será pai, mas Senhor, a minha esposa é estéril. Não tem problema, ela será mãe, porque eu vou fazer isso aí. Veja, quando Deus falou isso para Abraão, ainda passou mais 15 anos. Porque quando Deus falou para Abraão, ele tinha 75 anos. Quando a promessa foi feita que ele seria pai, ele tinha 75 anos. Passou o primeiro ano, segundo, terceiro, chegou aos 80, nada de filho. Chegou aos 90, nada de filho. E aí eu estou batendo nessa tecla. Existem pessoas que quando chega o fim, humanamente falando, elas dizem: já era, Deus não vai fazer mais isso. É como se ela estivesse sendo abastecida de detalhes e fatos que não vai acontecer. Mas Abraão ignorou tudo isso. Ele ignorou. Se Deus falou, ele vai. Passou mais 10 anos. Quando ele chegou aos 100 anos, a Sara engravidou. Aquela que era estéril. Então, minha gente, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é ter paciência na tribulação. Se a luta veio, se os problemas chegaram até você, mantenha-se esperançoso em Deus. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Se você perde a esperança, você perdeu o prazer da vida. É o que Salomão está dizendo em Provérbios. A esperança que se adia ou que se perde faz adoecer o quê? O coração. A pessoa diz assim: já era, não vai mais acontecer. Então não deixe a sua esperança adoecer. Não perca. Mas bispo, eu estou vendo tudo dando errado, é muita tribulação, é muita luta. Sede pacientes na tribulação, disse o apóstolo Paulo. Então muitos se desesperam, não esperam mais, não querem confiar mais. E há pessoas que Deus trabalha mudando-as com tempo de espera. Em tudo Deus tem um propósito. Se alguém fala assim: ô bispo, mas se Deus é Deus, Ele pode fazer assim, ó, e o negócio acontecer, o milagre acontecer. Sim, é verdade. Deus pode fazer assim e tudo ser transformado. Só que sabe por que às vezes Deus não faz? Quem sabe? Deus não faz assim, e Ele prefere que se passe 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, para moldar a nossa vida. Ele pode fazer assim e o problema ser resolvido? Sim. Mas o que adianta Ele fazer assim e o nosso problema ser resolvido e nós continuarmos? Posso falar? Deus faz assim, resolve o problema, e a gente continua beiçudo, rancoroso, prepotente, ignorante, e a gente continua fraco na fé, duvida, murmura. O que adiantou? Deus fez o milagre e a gente continuou com o coração sujo. Deus vai dizer assim: isso é uma perca de tempo, eu não vou fazer isso. E aí às vezes Deus escolhe que se passe um determinado tempo, período,
para que esse período nos molde, nos transforme, que esse tempo venha nos lapidar, até que Deus olhe e diga: agora sim. Isso é o normal. Você faz um curso, você vai para uma faculdade, tudo tem um tempo. Você estuda 1 ano, você estuda 4 anos, você, dependendo da formação, 4, 6, 8 anos. Você estuda aquele tempo para alcançar a formação devida. Então não há como pular etapas. Não é assim o processo? Jacó, a Bíblia diz que Jacó, falei aqui sexta-feira passada, Jacó fez uma aliança com Deus quando tinha saído de casa, com uma mão na frente e outra atrás. Ele faz uma aliança com Deus, um voto com Deus, para que Deus fosse com ele nessa jornada, que lhe desse pão, lhe desse roupa, e lhe protegesse dos seus inimigos, fazendo-o voltar para a terra dos seus pais em paz, em uma determinada época. O Senhor será o meu Deus e tudo lhe darei o dízimo. Veio o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Jacó aos poucos começa a prosperar. E aí ele se interessa por uma das filhas de Labão e disse: se você quer casar com uma das minhas filhas, você tem que trabalhar 7 anos. E ele trabalhou 7 anos. E no dia do casamento, todo mundo sabe, ele casou com a mulher errada. Não era aquela quem ele amava. E ele disse: não é essa. E Labão disse: você quer a mais nova? Vai ter que trabalhar mais 7 anos. Mas eu já trabalhei 7 anos. Você trabalhou por a mais velha, mas eu quero é a mais nova. Trabalhe mais 7. E ele então assumiu isso. Trabalhou mais 7 anos. Então 14 anos é muito tempo. Mas era o que ele tinha em mente, no seu coração. Davi, ele foi ungido pelo Senhor, pelo profeta Samuel, ainda jovenzinho, mas como rei, foi ungido como rei. Mas para sentar-se no trono, passou-se mais 20 anos. Estamos falando do rei Davi. Muita coisa aconteceu em 20 anos. E se você diz assim: bispo, daqui 20 anos não sei nem se eu estou aqui. Mas não é obrigado você esperar 20 anos como esperou Davi. Não é? O Abraão esperou 15, Davi esperou 20, José viveu uma fase de tanto sobe e desce, né? Altos e baixos, mas o fim foi glorioso. Então eu creio, pessoal, que olhando para os desafios que os nossos irmãos do passado enfrentaram e venceram, tudo está ligado à fé e à esperança. E eu digo para você: não perca a sua fé para não perder a sua esperança. Se fortaleça na fé. Romanos capítulo 12 e o verso 12, o apóstolo Paulo diz, 12:12: sede pacientes na tribulação. Mas tem gente que fala assim: eu já perdi a paciência. Já perdeu a paciência? Você não pode perder a paciência com Deus. Tem gente que perde a paciência, quebra tudo, bate e espragueja, fala alto, sai perde a sua razão. Não se atreva a fazer isso com Deus. Não queira você apontar o dedo para Deus ou bater a mão na mesa de nervosinho, porque Deus não vai, me ajude, Deus não vai se sensibilizar com o seu showzinho. Não vai não. Senhor, porque eu estou há tanto tempo e não sei o que. Você pode clamar, você pode chorar, você pode
clamar por misericórdia. Mas eu estou falando o seguinte: você se revoltar contra Deus, achando que isso vai fazer Deus mudar, não vai não, gente. Não vai. Não vai mesmo. O que vai fazer Deus nos ouvir e nos responder? Não posso esquecer do clássico Jó. Perdeu tudo: família, saúde, bens. Mas ele nunca perdeu o quê? A fé e nem a esperança. Até a mulher disse: tu ainda adora a esse Deus? Em outras palavras, esse seu Deus já te abandonou há muito tempo, você ainda adora ele? O que Jó dizia? Tu, mulher, falas como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive e breve despertará ao meu favor. Eu estou aqui magro, doente, leproso, na miséria, mas eu sei que ele despertará ao meu favor. Deus viu isso. Jó não entrou na pilha da mulher dizendo: é mesmo, se o Senhor existe, faça isso agora para mim, porque eu sempre te servi. Foi assim o comportamento de Jó? Eu sempre te servi, eu sempre te honrei, e por que o Senhor deixa eu viver assim? Foi assim a sua oração? Não. Sei que o meu Redentor vive e logo despertará ao meu favor. Imediatamente, e Deus viu aquilo, não murmurou, creu também, e o Senhor disse: chegou o fim, Jó, eu vou te abençoar, só que eu vou te abençoar em dobro. A sua fé foi aprovada. Eu sei que não necessariamente tenhamos que passar por aquilo que Jó passou, e acredito que nenhum de nós vamos passar, porque não teríamos estrutura. Será que você teria estrutura de permanecer de pé, eu digo, na fé, como Jó enfrentou? Não vamos ficar aqui apostando quem tem fé mais do que o outro, mas talvez nós não teríamos essa estrutura. Mas Deus sabe de todas as... Ele sabe o quanto a gente suporta, Ele sabe o quanto a gente aguenta, Ele sabe o quanto está pesado e quanto a gente deve carregar mais um bocado. Eu vou colocar mais um tijolo em cima de você. Deus sabe. Deus sabe, chegou, não, ele não tem mais estrutura para isso, eu vou agora chegar na vida dele, é agora que eu vou honrá-lo. Deus sabe de todas as coisas, pessoal. Então o nosso desafio aqui é esperar e ter paciência no Senhor. Davi disse no Salmo 40: esperei com quê? Com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é bonito isso? Eu esperei confiante no Senhor, ou com paciência, e Ele se inclinou. Ou seja, chegou o momento de eu honrar. Então Deus vai honrar você também, quando a sua demonstração seja de paciência e de fé. Deus não vai entrar na sua pilha de desesperado. Pode estar desesperado, mas chore diante dele dizendo: Senhor, está doendo, mas eu ainda continuo esperando no Senhor. Senhor, está pesado, mas eu não vou desistir, eu vou continuar esperando no Senhor, eu vou continuar confiante no Senhor. Glória a Deus, pessoal. Quem crê nessa palavra, fica de pé e glorifica o Senhor bem forte. Espera no Senhor, não desista. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo o que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.